clima agora é de medo. Opa! Sorria para a câmera. Que pena que não pegou o início da aula. Eu sempre esqueço de gravar. Desculpa. Mas voltemos. Então, amigos, o, o clima no século XVII é diferente. Peste negra, a morte. O século XVI vai ser um cenário muito abrasivo, muito interessante para a Igreja Católica, né? Dizer que olha como vocês estão se afastando das leis de Deus. Então, a peste, né, a Espanha vivencia isso de maneira muito profunda, né? Então, é momento da Igreja Católica agir no contragolpe. E qual é o contragolpe da Igreja Católica? É a contra-reforma, né? De novo, vocês vão aprofundar isso em história, mas na contra-reforma, a Igreja Católica, ela vai promover, a Igreja Católica vai promover, é, no século XVII houve, né, um alastramento de grandes doenças. 17. É, deixa eu voltar aqui ao meu fio de pensamento. Desculpa. Eu me perdi um pouco. Sim, desculpa. Eu estava dizendo que a Igreja Católica ela vai segurar esse poder a partir do pensamento contra-reformista. Né? A partir do Concílio de Trento, a Igreja Católica assume algumas posições que não são mais passivas. A Igreja Católica agora vai partir para o enfrentamento. Né? E quais são alguns desses recursos contra-reformistas? A Inquisição, né? A morte, o espetáculo da morte é sempre muito interessante, o barbarismo da morte é sempre um bom argumento contra o inimigo. Então, o Tribunal da Inquisição Espanhola foi implacável, e vale lembrar que o Brasil teve Inquisição. Tá? Eu li os autos da Inquisição na Bahia, né? Um dia assim, né? Com a cabeça, né? Querendo bisbilhotar o que foi esse universo. Uma vez eu estava na faculdade e eu li alguns dos processos. Eu ganhei um livro de presente de uma autora, depois eu vejo se eu posto para vocês, de uma autora mineira da UFMG, que pesquisa a Inquisição em Minas Gerais. Então, a Igreja Católica, durante o século XVII e XVIII, né, ela foi um tribunal de ofício. Né, não havia essa separação do Estado e da Igreja. Então, a Igreja julgava e executava, de modo que a Inquisição vai se tornar um instrumento muito forte, né, para agora endurecer contra a heresia, né, endurecer contra todo pensamento, né, que fosse contra seus dogmas. Você vai ter o Index Livrorum Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos. Veja que no século XVI, no Renascimento, a leitura, a imprensa de Gutenberg, né, e a divulgação do pensamento clássico, né, foi uma das premissas principais. E é óbvio que agora, no século XVII, a Igreja, querendo conter o avanço desse pensamento muito humanista, ela estabelece uma lista de livros que não devem mais ser lidos. Imagina isso, o impacto disso na literatura. Né? Uma outra ação da Igreja Católica foi a criação da ordem jesuíta. Né? A Igreja Católica possuía já ordens mendicantes, como a franciscana, ela já possuía ordens contemplativas, como a beneditina. Eu vi uma pergunta aí, mas eu não captei. Depois eu respondo. Mas faltava à Igreja uma ordem missionária, uma ordem que tivesse como sua vocação principal, né, a retirada, né, para lugares distantes, a fim de levar o Evangelho, a fim de levar a palavra de Deus.
E isso era muito importante. Afinal de contas, o século XVI havia aberto as fronteiras do mundo com a descoberta do novo mundo. O novo mundo, né, é espanhol e português. Então, são exatamente essas duas nações de peito católico, né, que vêm para a América. Era necessário, portanto, que juntamente com a espada da conquista portuguesa e espanhola viesse a cruz de Cristo, que justificaria o ato colonizador, né? Lembrem que na Carta de Caminha, essas duas realidades estão juntas. Caminha justifica como maior riqueza salvar os índios, né? Então, a maior justificativa da colonização não seria exatamente as riquezas, diz a carta, né? Mas fazer com que a fé, né, crescesse na evangelização daquele povo. Então, é isso. A Igreja Católica agora se arma. E, em especial, o que é o barroco? O barroco é a arte produzida durante este período de tensão. Por que eu começo aqui a arte com... Vamos lá. Vamos entender por que eu estou começando a aula com esses objetos. Porque eu fiz a tentativa de criar aqui uma vanitas. Vanita, em latim, é vaidade. E há um certo tipo de arte muito comum no século XVII que traduz exatamente o momento em que nós estamos traduzindo a alma do homem. Nunca percam de vista que a arte literária, a literatura, é uma espécie de fotografia da alma humana. Porque diferente do jornal, diferente do artigo científico, diferente, né, do texto informativo, né, a literatura ela se abre a todas as possibilidades de revelação do mais íntimo do homem. De maneira que quando nós lemos os textos, os poemas do homem do século XVII, nós estamos vendo uma fotografia, né, do que eram os problemas existenciais do homem daquele momento, o que incomodava, o que torturava o espírito, de que maneira ele lidava com os temas essenciais da vida, da morte, do amor, que são os temas de sempre. Quando eu li os poemas, quando eu vi os poemas de vocês no sarau, tanto de vocês do primeiro quanto do segundo ano, que também declamou muitos poemas, eu via que as preocupações do homem são as mesmas de sempre. São os dilemas de existir entre muitas personalidades que convivem em nós mesmos. É o dilema de não entender exatamente qual a razão, né, ou a finalidade de ser no mundo. Quase sempre a poesia se encarrega de repetir um eterno questionamento, o que não quer dizer que as respostas sejam as mesmas. As respostas, né, são sempre diferentes, porque somos diferentes. Mas o que quero dizer é que quando lemos a poesia do século XVII, nós vamos compreender um pouco os dilemas daquele homem. E o dilema do homem do século XVII é o dilema entre a religião e a razão. Porque o século XVI renascentista havia trazido a redenção da razão, da alegria, do hedonismo, da música, né, da festa, da carne, da luz. Opa! O Renascimento trouxe luz, o Renascimento trouxe claridade, o Renascimento trouxe vida. O Renascimento falou do homem. Olha, essa conchinha está aqui como símbolo da sensualidade. Normalmente, quando eles aparecem, a concha do mar, aparece nas obras de arte do século XVII, é uma referência ao feminino, ao sensual. Né? Não se esqueçam que Afrodite, na mitologia grega, nasceu, né, ou em suas representações, nasceu de uma concha.
Além do mais, bem, então o que quero dizer é que o renascimento é tudo isso. Mas acontece que a igreja, o espírito religioso do século XVII, começa a dizer o quê? Começa a dizer que, ó, isso tudo aqui é muito bom festejar, festa, delícia, música, pancadão, balada. É muito bom a vida, a adolescência, a juventude, né? Que delícia, que prazer de viver. É muito bom a flor, o sexo, é muito bom o prazer, a sensualidade. Né? Que delícia! Mas aí vem a igreja dizer o seguinte: você pode viver tudo isso. Entretanto, pulves est, et in pulveris reverteris, tu és pó, e ao pó você voltará. Então, os artistas do século XVII pegavam todas essas delícias representativas da vida hedonista, da vida humanista que nós estudamos nas últimas aulas, e colocava ao lado de seu Zé magrinho aqui, colocava sempre uma caveirinha. Esse tipo de arte também era chamado de memento mori. Memento mori, que significa em latim, lembra-te da morte. Música, festa, sexo, luz, juventude, tudo passa. Tudo passa. A flor murcha. A música, o compasso da música se acaba. A vela se extingue e você morre. Todos nós somos grávidos da morte. Todos nós temos a idade em que se morre. E aí, no espírito religioso do século XVII, vem o drama. E se eu morrer e minha alma não estiver pronta e eu for para o inferno? Então há um dilema entre a vida eterna que será vivida, a vida futura, na dimensão da fé cristã, e a vida presente, que também quer ser vivida, que também quer ser experimentada. E nesse dilema, o homem do século XVII existia entre suas paixões, né? Entre suas questões, entre seus princípios, em sua fé. E nós vamos ver, então, nas próximas aulas, que o barroco é um estilo complexo, o barroco é um estilo que merece ser visto com muito carinho. Nós vamos ver nas próximas aulas, né, o estilo barroco em seus detalhes. Inclusive, estudando algumas artes, né, de memento mori, né, melhor do que o meu arranjozinho aqui. Mas era só para a gente começar essa aula. Meus amigos, a partir de agora, eu começo a partilhar com vocês o meu slide. E aí a gente vai ver algumas poesias, tudo bem? E deixa eu afastar um. Vamos nessa. Daqui a pouco eu faço chamada. Oh, meu Deus. Chamada. Espera aí. A chamada. Jorge, a lista de livros proibidos permanece? Se permanece. Eu não sei precisar para você quando essa proibição termina, né? Mas é claro, não. Hoje a igreja ela tem um convívio muito grande, muito tranquilo com a filosofia, né? Inclusive para ser sacerdote, você estuda alguns anos de filosofia, não há essa divergência, né? Há uma tentativa. Se eu não me engano, existe inclusive uma encíclica papal chamada Fides et Ratio, né? Que fala explicitamente sobre a comunhão entre fé e razão para o pensamento da igreja. Né? Dá uma olhada nisso. Quem interessar pelo tema. Gente, então vamos lá, deixa eu abrir aqui.
Então, nossa aula hoje será uma viagem pela arte barroca. Você sabe, eu não estou conseguindo ler o chat. Fica distante de mim aqui o celular, eu vejo, minha vista não é tão potente. Galera, deu uma travadinha aqui. Vocês estão acompanhando minha tela? Sim, sim, sim. Perfeito. Obrigado, Vitor. Então vamos lá, gente. Como nós vamos começar esta aula? Nós vamos começar pela imagem, porque nosso século é visual, porque nós somos, né, a era do espetáculo e especulum, né? Ou seja, é luz. Nós vamos começar pela arte visual barroca. Eu tenho certeza que muitos aqui já estiveram diante de obras de arte consideradas barrocas, já usaram essa expressão, né? Falando aí de Minas Gerais, alguns de vocês possivelmente já entraram em algumas igrejas consideradas barrocas. Vamos falar um pouco mais sobre o tema? E é óbvio, vamos começar com a arte barroca europeia. Depois a gente fala um pouco sobre a arte barroca brasileira. Vamos nessa. Espero que vocês curtam a arte a ponto de curtirem a aula. Vamos começar aqui com a arte plástica. Gente, o que eu vou chamar de arte barroca? Tá aí uma primeira dica para vocês. A arte barroca, em uma de suas características da pintura barroca, nós teremos um confronto violento entre luz e sombra. Afinal de contas, uma característica essencial do barroco é o dualismo. Dualismo quer dizer o enfrentamento. Enquanto no Renascimento as imagens são sempre equilibradas, quer dizer, equilíbrio, nada briga. No equilíbrio, nada briga. Entretanto, no Barroco, há sempre o confronto, o dia e a noite, o pecado, né, e a virtude e o perdão, o amor, né, e o ódio, né, o céu e o inferno, Deus e o diabo. Há sempre um duelo. E nesse duelo, né, essas duas forças tensionam bastante. Na imagem, no visual, como é que eu percebo esse elemento? No duelo entre luz e sombra. Caravaggio trabalha isso perfeitamente. O nome dessa imagem que vocês estão vendo é São Jerônimo traduzindo a Bíblia. Gente, eu vou ver aqui rapidamente, as perguntas de vocês. Porque eu vejo que está chegando. Opa, desculpa, não era pergunta, era o pessoal falando aqui que curte barroco. Que massa, que massa. Eu também estou empolgado, né? Então, temos aqui dualismo, luz e sombra. É óbvio que o dualismo se estende. Você tem aí o dualismo vida e morte. Veja como o crânio presente na mesa, que é um tipo de arte memento mori, é um tipo de arte que está aí dizendo lembra-te da morte, né? E veja do outro lado, né, o corpo franzino, né, do São Jerônimo. São Jerônimo, segundo a tradição católica, é aquele que traduziu a Bíblia para o latim. E por que essa caveira está ali ao lado? Né, para dizer para ele que ele tem pouco tempo. Por isso, né, veja, né, no rosto da tela de São Jerônimo, né, o ofício árduo, de saber que é preciso entregar sua vida, né, ao trabalho dessa tradução. Porque memento mores, né, a vida está passando. Então, as cores do quadro também não são cores alegres como as cores do Renascimento. Ao contrário de uma tela de Botticelli, de Rafael, as cores não são leves, vibrantes, harmoniosas. As cores são sombrias, as cores são trágicas. A paleta da tela barroca, né, traz aí tons, né, pelo menos a paleta de Caravaggio, que é esse artista que vocês estão vendo, tons terrosos, ocres. Né? Olha aí outra cena, que é a morte de São Francisco. São Francisco de Assis, um santo muito querido do Barroco. O século XVII vai ressuscitar o franciscanismo, porque Francisco é um santo que possui em sua história, né, bastante
relações, né, conflitos entre o humano e o divino, entre o desejo, né, da carne e o desejo do céu. Francisco de Assis, ao contrário, né, de muitos santos, foi um santo que vivenciou em grande parte de sua vida, né, a vida terrena, o gozo terreno, veio de uma família rica e deixa tudo isso numa conversão violenta, abandonando tudo, né, saindo absolutamente nu, né, da casa do seu pai, renegando a tudo que era matéria e dedicando-se a uma vida completamente dedicada ao espírito e à causa, né, dos pobres, a uma fraternidade absoluta. Então, esse santo vai ser muito bem visto, né, pelo Barroco, vai ser muito querido, e esta cena traduz exatamente as características que nós mostramos anteriormente. A cena impactante da morte, o duelo entre o anjo e o humano. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa. O eixo central da arte renascentista é central. Se pudéssemos traçar uma linha, né, um eixo central na tela, é exatamente nesse centro que o artista renascentista trabalha seu tema principal. Veja que o eixo dessa tela é diagonal. Conseguem compreender isso? Olha só, isso era uma novidade da pintura até então. E é esse aspecto que muitas vezes na arte barroca nós vamos perceber que, em comparação ao Renascimento, a arte barroca é uma arte que entortou. Porque se você olhar no dicionário o significado da palavra barroco, você vai encontrar palavras como torto, irregular, feio, em desajuste. Então, o que é barroco? Barroco é um nome que os renascentistas começaram a dar a esse tipo de arte que não obedecia mais à centralidade matemática, à simetria e à organização da arte renascentista. Ela começou a entortar, ela começou a desequilibrar demais. Veja que quase que 70% desta tela está envolta na mais completa penumbra. Não há equilíbrio entre luz e sombra. Então, barroco não combina com equilíbrio. Equilíbrio é clássico. O homem que está produzindo essa obra aí não é um homem que está vivenciando, né, paixões equilibradas. Então, vou mostrar aqui outra característica para vocês, através de um outro artista. O que vimos aí foi o Caravaggio. Eu quero mostrar agora Peter Paul Rubens. Rubens, um pintor holandês, ao contrário do Caravaggio, que é italiano. Entretanto, veja, né, como o movimento dessa tela nega tudo aquilo que nós vimos em arte renascentista. A arte renascentista preza pelo equilíbrio estático. Se você observar a maior parte das telas renascentistas, os personagens estão em posição de pose. Sabe? Olha a Mona Lisa, é estático. Olha o Davi de Michelangelo, ele não está lutando, ele está parado, preparando-se para lutar. Né? Vejam as principais cenas da arte renascentista e você vê que não é o movimento que está sendo privilegiado. Né? Quando o movimento acontece, é um movimento equilibrado, discreto, medido. Olha esta cena, meus amigos. Olha esta cena de guerra. Né? Na verdade, esta tela representa uma cena bíblica. É a cena de Herodes e a matança dos inocentes. O rei Herodes manda que os seus soldados exterminem todas as crianças que nasceram no mesmo período que Jesus Cristo, a fim de exterminar esse possível rei dos judeus. E veja a tragicidade da cena. Então, uma das características barrocas é a distorção de ângulos, a distorção de proporções, porque eu não quero mais representar aquilo que é matemático, eu quero emoção. O barroco pretende traduzir não racionalidade,
A racionalidade fica lá com os renascentistas. O barroco é emoção. E para traduzir a emoção, às vezes eu quebro o jogo matemático. Olha o corpo desses caras. Olha a corpulência, né? O corpanzil desses soldados. Olha como os braços, né? Os movimentos dos troncos se convertem numa verdadeira dança macabra. Essa distorção de proporções é porque a tela precisa emocionar. Ela precisa ser um impacto violento para o observador. E vamos, por favor, contextualizar a coisa. Hoje vocês vivem numa época de desgaste da imagem. Walter Benjamin, pensador moderno, fala, né, na perda da aura da imagem do século XX. Porque o século XX reproduziu tanto as imagens. Nós vemos cinema, a gente vê outdoor, revista. A gente tem tanta imagem na nossa frente que para nós nenhuma imagem causa impacto. Inclusive vemos fotografias que representam dramas diários, tragédias funestas. E nenhuma delas nos tira do nosso cotidiano. Porque nós já estamos bêbados de imagens. Entretanto, no século XVII, uma imagem dessa, alguém que se colocasse diante de uma imagem dessa, amigos, estava diante de uma catarse, estava diante de uma depuração emocional. As pessoas choravam, as pessoas sentiam, né? E o objetivo da arte barroca, quase sempre uma arte religiosa, quase sempre uma arte que nós vamos encontrar dentro das igrejas, nós teremos uma arte criada exatamente com o toque de drama necessário para emocionar. E uma das coisas essenciais para a emoção é a obsessão pelo realismo e pelo movimento. A arte renascentista é realista. Ela conseguiu muito efeito realista. Entretanto, ela ainda é convencional. Faltava esse movimento, a dramaticidade. Olha que cena real. Veja as crianças mortas no chão, esmagadas. E veja como esta criança está aqui preparada já para o próximo golpe. Ela será arremessada no chão. É como se eu estivesse assistindo uma cena na televisão e, de repente, eu pausei a cena. Percebem? Sentem isso? Se você tiver um pouquinho de imaginação, você consegue fazer essa cena se movimentar. Você consegue perceber. Os músculos estão tensos. Os músculos estão tensos. O movimento está marcado. O golpe já está preciso. A direção, nós sabemos exatamente aonde essa espada vai encontrar sua bainha. É no ventre dessa mulher. Nós sabemos o próximo movimento da adaga. Nós ouvimos, é sensorial, nós ouvimos os gritos desesperados das mães. Daquelas que desesperadas procuram seus filhos no chão e daquelas que têm seus filhos na mão dos algozes. É isso. Ideia de movimento, ângulos bastante, né, obtusos e culto do monstruoso. Quanto mais impactante for a cena, melhor. Vamos aqui, aos cristãos, essa cena é bastante peculiar e é possível que vocês conheçam. Representa São Tomé tocando o lado de Jesus Cristo. Tomé é um dos apóstolos que não estava na primeira aparição de Cristo ressuscitado e, portanto, não acredita quando os seus amigos dizem que estiveram com Cristo. E ele diz que só acredita vendo. Cristo, numa segunda aparição, dá a ele uma atenção especial e pede que Tomé toque no seu lado para confirmar sua ressurreição. E veja que na tela do Caravaggio, olha o dedo de Tomé.
Olha a maneira impactante, violenta, exagerada como o artista barroco representou a cena. É ou não é para criar impacto? Olha outra cena bastante conhecida da cristandade. O sacrifício de Isaac. Abraão, patriarca do povo judeu, né, recebe a missão de Deus de sacrificar na Ara o seu filho, seu próprio filho, seu filho unigênito. E ele vai fazer o sacrifício. A tela representa, inclusive, o momento em que o gume da faca, né, está indo em direção. Há movimento na cena, a tensão no braço. O anjo para o gesto de Abraão, dizendo: Deus já ouviu, né, já viu, já confirmou sua fé. Era um teste, né? E veja o grito de Isaac. E olha o confronto entre a paz do carneirinho, que está logo acima, afinal de contas, o carneiro, animal tipicamente usado nos sacrifícios, foi preterido. Olha o contraste que o barroco cria, né, no grito de Isaac e na paz do carneiro. Gente, olha a Davi de Caravaggio. Eu mostrei a aula passada Davi de Michelangelo. Não vi Carneiro? Olha ele aqui. Voltei aí para vocês observarem. Viu? Viu aí o carneirinho? Estava escondido. Pois é, esses elementos todos são simbólicos. São todos elementos bíblicos, né? O Abraão, quando sobe ao monte com Isaac, leva um carneirinho, porque o carneirinho, fazer o sacrifício de, de carneiros, né, era o... Gente, olha aqui a cena de Davi e o gigante Golias. Davi e o gigante Golias, em seu momento mais dramático, em seu momento mais tenso, é impactante, né? No momento em que você tem aí a cabeça ainda gotejando sangue. Olha uma cena muito querida do artista barroco, que é o culto do grotesco, pela cena de... Saúde. A cena aqui é Judite. Judite é uma heroína do Antigo Testamento. Uma heroína do Antigo Testamento. E nesta cena, ela corta a cabeça do general Holofernes. Olha como a cena está preparada. Olha como os tons, né, são bastante... Olha o branco, né, do tecido que forra a cama do general, confrontando com o vermelho intenso, né, o púrpura, que lembra aí a morte, o sacrifício. Olha o olhar desesperado. Gente, um artista renascentista sempre pinta as suas imagens com aquele olhar blasé, sabe? Aquele olhar de peixe morto, conhecido das mulheres do Renascimento, porque a emoção tinha que ser lívida, a emoção tinha que ser equilibrada. No Barroco é que a gente vai ter telas com essas emoções tão à flor da pele, né, tão gritantes. Gente, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Alguém da sala se comprometa a me ajudar quando aparecer uma pergunta, porque eu não estou conseguindo acompanhar o que vocês estão escrevendo. Quando aparecer uma pergunta, né, uma dúvida em relação ao que eu estou falando, alguém abrir o microfone e, mesmo que não seja a sua dúvida, pode ser a do colega, e você só fala, tal pessoa está perguntando isso, quem puder me ajudar, certo? Vamos lá, presença de alguns elementos neogóticos. Por que eu estou falando aqui de gótico? O gótico é o medieval. Então eu estou querendo dizer que
a arte barroca, querendo confrontar o Renascimento, traz de volta certos aspectos do medieval, né? Então, uma presença, um confronto espiritualista, o confronto do céu e do inferno, este medo do céu e do inferno que a Idade Média, né, tão bem elaborou. Tá? E você vai ter uma convivência, não esqueçam, com mitologia grega. A mitologia grega aparece sempre como uma alegoria. Tá? Veja aqui, por exemplo, nesta imagem, é a alegoria do amor. Essa imagem representa um elemento da mitologia grega. É Eros. Quem é Eros? Eros é aquele anjinho. Né? Todo mundo diz que anjinho, na verdade, não é um anjo. Eros é aquele jovenzinho alado que anda com suas flechas. Né? E que anda com suas flechas acertando o coração dos homens e das mulheres. Eu não sei aqui quem dessa sala já levou uma flechada dele, mas ele costuma flechar especialmente jovens da idade de vocês. Normalmente alguém, né, de vez em quando sem menos esperar, porque ninguém aguarda, a ideia é justamente essa, né? Quando a gente menos aguarda, a gente leva uma flechada na bunda, né? E a dor é intensa, a dor é intensa, a dor do desejo. Eros é o amor desejante, Eros é o amor mundano. O Barroco gostava muito de representar Eros, não para celebrá-lo, mas ao contrário. O Barroco gostava de representar Eros exatamente para confrontá-lo com o amor de Deus, com o amor divino, com o amor celestial, né? Este amor que apresenta características antagônicas ao amor de Eros. E por que esta imagem de Eros criança, Eros cego, Eros alado? Ele não disse, ele é cego. Veja que Caravaggio consegue, inclusive, com muita maestria, captar o olhar perdido e cego desse menino. Bem, é representado criança, porque vai dizer Padre Antônio Vieira, um artista barroco, o amor nunca dura tanto tempo que chegue à idade adulta. Então, seria a primeira alegoria barroca do amor, né, do amor mitológico. O amor do mundano, o amor da carne, o amor dos homens, esse nunca vai durar muito tempo. Então, é sempre representado como uma criança. Né? Segundo, é alado, tem asas, né? Que significa que ele nunca fica sempre no mesmo lugar. Quer dizer, o amor, ele está conosco durante um tempo, ele paira ali naquela relação durante um tempo, mas como ele tem asas, né, ele não permanece. Né? Quando ele sente, né, que ele precisa de novos ares, ele parte. E assim o homem vai em suas cabeçadas, né, em seus amores fluidos, vivenciando, né, os amores para onde as asas de Eros nos manda. Depois ele acerta, ele é cego. Significa que este amor não obedece princípios de uma razão mais serena. Né? Quando nós vivenciamos os impulsos amorosos mais brutos, normalmente a gente não pensa. A gente vai lá simplesmente, né? Toma uma catuaba e quer amar. Bem, está aqui de novo o Barroco nos dizendo, né, que, olha, o amor mundano é cego. Tá? Tem uma obra do Caravaggio, depois eu quero mostrar a vocês, que o nome da tela é exatamente o amor mundano e o amor divino. Né? É um confronto. E desse outro lado vocês têm a tela São João Batista. São João Batista. Tá? Amigos, eu vou passar aqui algumas telas barrocas, então, para que vocês percebam as características que eu mostrei. Movimento, sentem aí? Olha as consequências da guerra de Peter Paul Rubens. Olha Sansão e Dalila. Os quadros ficaram muito mais dramáticos do que os renascentistas. Eu, particularmente, adoro essa vibração barroca.
Olha a diagonal que eu mostrei a vocês na representação da lamentação de Cristo de Rubens. Você vê, se você fizer aí um exercício, você percebe essa linha diagonal atravessando o quadro. É a quebra do eixo central do Renascimento. Olha a imagem da Medusa de Rubens. A Medusa, né, que é uma das górgonas e que representa a maledicência. Veja aí como é impactante esse quadro. Olha os sátiros de Rubens. Né, os sátiros de Rubens são os dois sátiros. Olha o olhar deste sátiro. É isso que eu gosto no Barroco. O Barroco, ao contrário do Renascimento, com aquela cara grega, né, sempre concentrada e equilibrada, é óbvio que eles queriam valorizar a razão, valorizar o homem centrado, né, o homem em equilíbrio. Ao contrário, o Barroco mostra sutilezas das emoções. Olha que olhar deste sátiro. Né? O sátiro, que na mitologia grega, né, representa essa ligação do homem com a terra, a ligação do homem com seus instintos. Veja aqui a flagelação de Caravaggio, o chamado de Mateus. Esse quadro é especialmente interessante quando a gente quer analisar a luz na obra barroca. Olha que interessante essa luz. Ao mesmo tempo que representa a luz natural da janela, né, que deve estar aqui neste ponto do quadro, os sátiros representam a ligação do homem com a terra. Por isso que o rei dos sátiros, vamos dizer assim, é Pan. Né? Já ouviram falar em Pan? O deus Pan. Né? Ele tem metade humano, né? A parte de cima do corpo é homem e a parte de baixo de um bode, de um animal. Celebra os nossos instintos, celebra a nossa ligação com a natureza. Eu estou aqui com um resfriado feio, gente. Desculpa aí. Estou espirrando bastante. Obrigado, Alice. Obrigado. Então, essa é a... Deixa eu analisar essa luz aqui com vocês. Eu estava dizendo que essa luz entra pela janela. Entretanto, veja que ela é a orientação temática da história. Ela orienta como nós devemos ler o quadro. Então, a luz no barroco nunca é ingênua. Ela sempre ilumina aquilo que é essencial para a mensagem, ela intensifica. A luz no barroco, ela é um discurso simbólico em si. Então, veja aqui, essa luz entra. O primeiro elemento que nós vemos aqui e que salta e desperta a nossa curiosidade nessa tela é a mão de Cristo. Praticamente nós não vemos o corpo de Jesus. Essa cena, gente, só para localizá-los, representa a conversão de Mateus. Episódio bíblico. O barroco tem uma predileção pelos episódios bíblicos, né? Arte cristã. Então veja que o corpo de Cristo praticamente não se revela. Isso no Renascimento era impensável. Ele é ocultado pelo corpo de Pedro, o apóstolo Pedro, que de costas, né, oculta o corpo de Jesus. Porque aparece apenas dois elementos essenciais. Seu rosto é divinizado apenas por um fino, né, um fino halo de divindade, né, e sua mão. E a mão aqui executa um discurso interessantíssimo. Veja que a mão de Cristo se repete na mão de Pedro. É o chamamento de Cristo que se repete no chamamento de sua igreja. E veja que este mesmo movimento se repete na mão de Mateus. São três mãos criando um discurso. O discurso da conversão. Duas mãos que chamam,
uma mão que se reconhece, uma mão que aponta para si mesmo, até com um ar surpreso na face de Mateus, como se estivesse dizendo: eu tenho certeza? É comigo que você está falando? Então, na tela barroca, há toda uma dimensão de cinema. É como se nós estivéssemos vendo uma cena acontecendo e não simplesmente uma, como é que eu poderia dizer? Uma pose. Não é simplesmente uma pose, né? É uma cena vívida. Há algo de teatral na obra barroca. Olha aí Salomé com a cabeça de João Batista, as meninas de Velázquez, né? Quem aí nunca viu essa tela na vida? Claro que todo mundo aí já deve ter visto. Olha o intenso jogo de luz e sombra, olha o jogo de ilusão óptica que Velázquez constrói, colocando um espelho ao fundo, de maneira que este espelho consiga captar aquilo que está acontecendo na frente do pintor que pinta o quadro. É uma tela, né, metalinguística, ela trabalha em metalinguagem. Olha aí a elevação da cruz de Peter Paul Rubens, olha como ele quebra a centralidade, em vez da cruz de Cristo central, como normalmente nós a temos, ele prefere o exato momento do movimento, da elevação da cruz. Assim como o contrário, a descida da cruz, onde de novo nós temos esse perfeito jogo diagonal, né, atravessando a tela. Na pintura, a criação de Adão não seria também um eixo diagonal? Olha, na pintura de Adão, a criação de Adão, eu concordo com você. Inclusive, vale a pena fazer uma visita no site do Vaticano, que ele construiu um site em que vocês podem fazer uma visitação em 360 graus da Capela Sistina. Então, assim, eu concordo que existem elementos que te levam a confundir tudo aquilo ali com barroco, né? Porque o Michelangelo, há quem diga que o Michelangelo não é exatamente um renascentista clássico, ele é um maneirista. E o que era esse maneirismo? Né? Já é uma distorção do elemento, né, do elemento clássico. Então, realmente você vê, por exemplo, no Cristo do Juízo Final, que está no centro da pintura da Capela Sistina, um corpo muito mais desproporcional do que normalmente você vê no Renascimento. A ideia é representar um Cristo poderoso durante o juízo. Então há um elemento barroco, sim. Eu concordo com você. Seus olhos não te traíram, né? Você está captando, você está aprendendo, porque o que você viu lá é exatamente um renascimento de fim de linha. É um renascimento que já começa a impregnar a sua obra com um elemento emocional, com um elemento, né, visivelmente dramático no sentido da ação. Então, como que E eu vou aí, gente, diferenciar melhor? como é que é? Então, eu tenho que saber quando que a tela foi feita? Você tem que conhecer um texto da arte. Porque a arte não é ciência, né? A arte não é uma coisa que você tem características assim, e aí você vai ter um manual para identificar todos os renascentistas. Você tem que compreender a fundo, né, isso aí para quem interessa mais pelo tema, né, vai compreender a fundo como o movimento renascentista foi, né, desenvolvendo as características, se mudando ao longo do tempo. E Michelangelo é um desses artistas de transformação. Tá? Então só guarda isso. Obra de Michelangelo, pode ser que você encontre aí uma surpresa, né, uma emoção a mais, né, uma distorção que já começa a lembrar o barroco. Mas veja que a obra, a criação do homem, é uma celebração do homem, é uma celebração da razão. Tá? Bem, gente, eu quero mostrar para vocês agora algumas igrejas do barroco, certo? Vamos começar a ver agora como é que é o barroco na arquitetura. E aí vocês estão vendo aí agora uma igreja clássica do nosso barroco litorâneo. Essa igreja está em Salvador, Bahia, no Terreiro de Jesus.
vocês encontram essa belíssima igreja que, juntamente com o convento de São Francisco, forma, né, o conjunto arquitetônico, né, da igreja e convento de São Francisco de Assis em Salvador. Olha por fora como é que ela é. É muito simples. Se você considerar aquelas grandes igrejas góticas medievais, o barroco por fora nem é tão rebuscado. Nem é tão rebuscado. Entretanto, quando nós entramos, é que nós vamos ter uma ideia do que é a dimensão da arte barroca do interior das igrejas. É uma arte extremamente rebuscada. Então, na arquitetura, o elemento que vai caracterizar o barroco é o excesso. Então, você entra numa igreja dessa e o objetivo é você se tornar pequeno. É um choque de realidade. Imagina que, olha, está vendo aqui a imagem de um fiel sentado aqui no banco? Ou acho que é o padre que está aqui. Olha o tamanho, olha a dimensão dessa realidade. É como se você estivesse entrando numa relíquia dourada, né, que tinha que te anunciar a grandeza de Deus. Quando você entra dentro de uma igreja dessa, você sente que você não está numa realidade humana. Você não sabe nem para onde olhar. Você não sabe se você olha para as colunas, se você olha para o teto, se você olha para o altar. São tantos os anjinhos, os penduricalhos, as florzinhas, os fazões, são tantos os pelicanos, os cachos de uva, né, que você não sabe quem é o santo principal. Uma expressão que se usava muito na arquitetura dessa época é o tal medo do vazio. Havia um certo medo do vazio. Deixa eu passar essas aqui rapidinho. Eu vou voltar, gente, só um momento. Eu vou voltar tudo isso que está passando. Eu queria pegar aqui as igrejas. Essa igreja que vocês estão vendo aí, que fica em Olinda, é uma das mais antigas igrejas barrocas no Brasil. A Igreja Católica vem em peso com seu poder, e quando eu falo com seu poder, é com suas ordens religiosas. Principalmente a ordem religiosa jesuíta e franciscana. E traz ao Brasil o principal centro do poder nesse momento, né, que é a igreja. E isso tinha que se manifestar visivelmente nos templos. Aí nós vamos ter esses interiores rebuscados. Olha o teto das igrejas do litoral, como normalmente eram apresentados com esses retábulos, esses quadros, que juntos criavam, né, a totalidade do teto. E quero mostrar essa Capela Dourada que fica na cidade do Recife. Não se esqueçam que Recife foi uma cidade que fez rolar muito dinheiro por conta do açúcar, a atividade açucareira de Recife. Por fora, eu sempre vou identificar um elemento barroco que é a voluta ou as curvas. A arte barroca é uma arte de curvas e contracurvas. Quando você vê o estilo grego, a linha reta predomina. Quando você vê o estilo romano, o arco perfeito predomina. Entretanto, o barroco desenvolve um estilo que faz curvas e contracurvas no ar. Então, olha lá em cima como você tem um frontão que lembra o frontispício triangular grego. Entretanto, você tem aqui volutas, esses desenhos que enrolam como caracóis. Mas é dentro que ela manifesta a sua grandeza. Essa capelinha é a Capela dos Noviços, né, do convento de São Francisco, e ela é também conhecida como a Capela Dourada. É muito ouro. Na igreja anterior que eu mostrei, calcula-se cerca de 1 tonelada de ouro usado nessas igrejas. Vocês sentirem aí como o estilo barroco precisava mostrar o poder da igreja. É dessa maneira que ela iria
recuperar, né, o seu prestígio, o poder que estava ameaçado. Olha aí ela de novo, a igreja de Salvador, que eu havia mostrado anteriormente. Ok? Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, também fica em Salvador. Olha como ela é arredondada já no seu exterior. Isso é uma característica bem barroca, né? Esse estilo arredondado. E dentro, esse estilo, né, esse universo palaciano, que lembra, né, bem o estilo dos reis. Olha o teto dessa igreja, agora já criando um teto, a pintura de teto pleno, que cria ilusão de ótica. Você olha para esses tetos e você tem a ideia de que eles são muito mais altos do que realmente são, porque jogam com a geometria, né, e com a ilusão de ótica. Aqui nós temos a Igreja da Penitência, no Rio de Janeiro. E, de novo, eu estou mostrando para vocês características de igrejas do litoral. Eu comecei no Recife, depois eu fui para a Bahia, né? Agora eu estou no Rio de Janeiro, mostrando para vocês o litoral do Brasil, como é dominado, né, por essa primeira fase do Barroco. Normalmente igrejas pequenas, mas ao lado de conventos imensos, como esse convento que vocês estão vendo aqui. O nome desse convento é Convento de São Francisco das Chagas. E aqui você tem a Igreja da Penitência. Olha aqui as volutas, as curvas e contracurvas do frontispício. E aqui dentro, né, o estilo barroco, genuinamente joanino, dourado, pesado. Né? A igreja barroca tem uma tonalidade pesada, porque confronta o dourado com cores fortes, com cores terrosas, certo? Essa é a igreja. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra faceta do barroco, que é o barroco do século XVIII. Né? As igrejas anteriores são igrejas do século XVII. Agora eu quero mostrar o século XVIII. O século XVIII descobre o ouro. E o Brasil, então, vem para Minas Gerais. O Brasil vem para o interior. E, de repente, amigos, o conceito da formação dessas igrejas muda radicalmente. E Minas Gerais cria um barroco diferente. O barroco mineiro. Primeiro, as igrejas são pequenas, as igrejas são bem menores, porque as razões são muitas. Primeiro, porque elas eram sendo construídas ao longo dos vilarejos, ao longo das cidades que tinham determinado sucesso com a busca dos aluviões de ouro. Então, aqui você tem a igreja que está em Sabará, Minas Gerais, a igreja de Nossa Senhora do Ó. Olha o interior, como lembra bem a Capela Dourada de Recife. Entretanto, suas proporções são extremamente modestas. Né? Então, quando você tinha uma cidade que descobria ouro em abundância, essa cidade expressava o seu poder, expressava, né, a sua economia com construções de igrejas cada vez mais suntuosas. Aqui temos a igreja em Mariana, a igreja catedral da cidade, e a igreja Nossa Senhora da Assunção. Olha aqui o seu interior. Percebemos algumas características bem distintas daquele barroco dourado. Né? Aqui já temos a presença do dourado em confronto com o branco. Vamos falar disso daqui a pouco. Olha essa igreja que fica em Ouro Preto. Igreja Nossa Senhora do Pilar. Olha o interior dessa igreja. Ela lembra, né, essas camarinhas que já vimos lá na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador. Olha o estilo arredondado, mas olha a proporção mais modesta da igreja. Aqui a igreja de São Pedro dos Clérigos, em Mariana, e aqui a igreja do Carmo, onde eu paro um pouquinho para falar com vocês sobre o barroco mineiro, ou como seria talvez mais correto chamar, o rococó mineiro. Em Minas Gerais, as igrejas assumem um estilo mais leve.
esse branco com o dourado, é típico do barroco que nós vamos encontrar aqui em Minas Gerais. Perceba que, ao contrário das igrejas que nós vimos lá no estilo joanino, né, nas igrejas do litoral, além de igrejas grandiosas, construídas ao lado de conventos, nós teremos igrejas com um barroco dourado e pesado. Aqui nós temos igrejas menores, não temos igrejas conventuais, porque essas igrejas foram construídas pelas irmandades. Irmandades formadas por profissionais liberais, burgueses. A Irmandade do Coração de Jesus, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, a Irmandade tal. Eles financiavam essas igrejas com o dinheiro do ouro, com o dinheiro, né, que ia enriquecendo a população, e o clima dessas igrejas já traz essa leveza do branco. Né? Olha aqui as igrejas de São Francisco e a igreja do Rosário dos Pretos, a igreja de Bom Jesus no Matozinho, olha o interior dela, no estilo, né, rococó. E aqui eu mostro para vocês duas imagens para vocês entenderem essa diferença. Estilo barroco, né, com uma ambientação mais, né, com cores mais pesadas, onde o religioso, né, vem sempre, né, nessa esfera, né, de um dourado excessivo, do medo do vazio, essa expressão, tudo tinha que ser revestido. E aqui nós temos o famoso barroco mineiro, ou rococó mineiro, com a presença de mais luz, de mais claridade, né, mais iluminada. Ok? Agora, é óbvio que lembra o barroco e se confunde com o barroco exatamente pelo excesso decorativo, porque todo elemento, né, e todos esses acessórios decorativos continuam existindo. Deixa eu parar aqui um pouquinho para ver esse chat rapidinho. O ouro usado era o ouro do Brasil, ou proveniente da Europa? Não, era ouro brasileiro, com certeza. Não, não foi só Minas, não. Você vai ter esse estilo difundido depois. Até mesmo porque dificilmente nós encontramos uma igreja no Brasil. É raro encontrar uma igreja no Brasil que tenha um estilo puro. Porque essas igrejas foram sendo reconstruídas ao longo do tempo, né, passaram por reformas. E aí você tem uma mistura, modas da época. Né, de repente você tem, né, uma moda do século XIX, né, que aparece na reconstrução ou na renovação do, do, da madeira da igreja. E os estilos se mesclavam, né? É muito difícil você encontrar um estilo muito puro. Então tenham cuidado com essas classificações, o objetivo não é esse, mas é identificar o que é um elemento rococó. Seria, então, esse elemento mais claro, né? Esse elemento mais brando, que aparece muito em Minas Gerais. E aí temos as esculturas. Deixa eu voltar um pouco, nós vamos terminar a aula falando um pouco aqui. Eu mudei um pouco, eu alterei um pouco a ordem, mas eu queria rapidamente falar com vocês aqui sobre a escultura barroca. Uma aula para ser bem completa, né, em relação à história da arte. E aí eu vou pegar aqui com vocês esta escultura. Dá uma olhada, que belíssima essa escultura, que representa o êxtase de Santa Teresa. Vou mostrar aqui para vocês, depois eu volto nisso, em detalhes. Essa é uma clássica escultura que cai em provas, associada ao barroco. Barroca. Ela é barroca por diferentes razões. Ela é barroca porque possui abundância e movimento. Olha como o vestido de Santa Teresa movimenta, ondula. Olha como existe volume, né, no drapeado desse vestido.
Eu particularmente, tenho, assim, eu fico arrepiado de pensar que isso um dia foi uma pedra de mármore e que alguém conseguiu dar esse movimento, né, tão fluido, tão orgânico, né, a esse vestir, ao hábito, né, de Santa Teresa. Também é barroco, amigos, pela emoção que desprende. Veja o rosto de Teresa. O rosto de Teresa possui uma emoção tão real, uma emoção que chega a ser palavra, 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 chega a ser intimidador, chega a nos deixar conflito, em conflito. Eu estou falando isso, é óbvio. Pensa isso no século XVII. Essa igreja, essa estátua, gente, ela chegou a ser proibida. Vocês conseguiriam entender por que uma estátua como essa seria proibida pela igreja em determinado momento? Porque há algo de constrangedor na forma como o rosto de Santa Teresa manifesta o êxtase de Deus. Parece carnal demais. Ao mesmo tempo que o evento que está sendo narrado aí por essa escultura é um êxtase divino, é um êxtase em carne, como se ela estivesse vivendo uma relação sexual, né? Há algo aí de barroco nesse sentido. Quer dizer, aquele olhar expressivo do santo, aquele olhar um pouco atormentado que o santo produz, é espiritual, pertence ao mundo do espírito, ou é carnal, ou é sensual? O que ela está sentindo é dor ou prazer? Então, há toda uma indagação em relação à expressividade dessa tela. Para isso, é preciso que vocês entendam um pouco a situação que gerou essa imagem, amigos. Essa imagem representa, minha aula já está acabando, mas eu vou concluir com isso, ela representa o êxtase de Santa Teresa. Não é Teresinha, né? Tem Santa Teresinha, que é uma santa que normalmente se representa com um ramalhete de flores na mão, e Santa Teresa de Ávila, né? Doutora da Igreja, uma santa que escreve... Minha aula acaba 11? Opa, que alegria a alegria da vida inteira você me dizendo isso. Então, Teresa de Ávila, ela foi uma santa mística. Ela vivenciou vários êxtases místicos. Dizem os escritores de suas biografias, né, que ela chegava a levitar, né, ela pendia, né, em êxtases divinos. E ela escreveu esses êxtases. Eu gostaria que vocês lessem da própria pena de Santa Teresa de Ávila um relato de um êxtase místico que ela teve. Cadê? Aqui. Eu vi um anjo perto de mim, sob a forma corporal. Opa, desculpa. Vamos lá. Eu vi um anjo perto de mim, sob forma corporal, o que não costumo ver, senão muito raramente. Veja, ela via anjo. Nesta visão, o Senhor quis que assim o visse. Não era grande, senão pequeno, formosíssimo. O rosto tão incendiado que devia ser dos anjos que servem muito próximos de Deus, que parecem abrasar-se todos. Via-se nas mãos um comprido dardo de ouro. Na ponta de ferro, julguei haver um pouco de fogo. Parecia algumas vezes metê-lo pelo meu coração adentro, de modo que chegava às entranhas. Ao tirá-lo, tinha eu a impressão de que as levava consigo. Deixava-me toda abrasada em amor, em grande amor de Deus. Era tão intensa a dor que me fazia dar os gemidos de que falei. Essa dor imensa produz tão excessiva suavidade
que não se deseja o seu fim. Nem a alma se contenta com menos do que com Deus. Não é dor corporal, senão espiritual, ainda que o corpo não deixe de ter sua parte, e até bem grande. É um trato de amor tão suave entre a alma e Deus, que suplico a sua bondade o dê aprovar a quem pensar que minto. Então, Santa Teresa de Ávila narra uma cena em que vivenciou um êxtase. Um anjo penetra o seu coração com uma flecha e ela diz que nesse momento ela sente uma dor imensa, mas diz que ela sente um prazer, uma suavidade. Ela queria que aquele momento não tivesse fim. Como é que pode ser tão desejável se doía? Como é que pode ser, né, tão aprazível se provocava, né, tanta e tão aguda dor? É isso que o artista Giovanni Bernini, né, traduz nesta imagem, nessa escultura que vocês estão vendo. Ele conseguiu traduzir o confronto, a angústia, e é isso que a gente vai ver como barroco. Quando não, galera, o barroco será representado pela emoção. Olha aí a diferença entre o Davi de Michelangelo e o Davi de Bernini. O Davi de Michelangelo está estático, está sereno. Olha o rosto. O Davi de Michelangelo está no momento em que se prepara para o combate. É o momento em que ele mira, confiante, não há medo. Ele não teme a batalha. Ele olha confiante, sereno, para o instante a vir. Olha agora na cena de Berlim. Você tem os lábios cerrados, a concentração emotiva, o corpo arqueado, porque o momento é o momento da ação. Barroco é ação. Renascimento é estático. Barroco é ação. Ok? Olha aqui uma cena muito parecida, né? Que é a Beata Albertoni. Olha que belíssimo esse drapeado, gente. Isso aqui é um túmulo. É o túmulo. É um monumento funeral. Aqui estão os restos mortais da Beata. E foi construído esse mausoléu, foi construído, né, esta estátua para servir de tampa do túmulo. Que coisa mais bela. E olha mais uma vez aí a expressão dúbia, né? Olha a mão ao seio na Beata Albertoni. Aqui cenas mitológicas, também esculpidas por Bernini. Aqui nesta cena, Gian Lorenzo Bernini esculpe o rapto de Daphne, personagem da mitologia grega, Daphne. Ela é raptada, né, por Apolo. Apolo quer raptar Daphne. Entretanto, Daphne é salva. Poseidon, se não me engano, no momento, e como ele não pode salvar sua filha, né, como ele vê que Apolo já está capturando Daphne e não há mais como intervir, ele salva a filha, transformando-a num pé de loureiro. Veja que na cena, os dedos dela já começam a se transformar em árvore. Então nós temos a cena, é isso que eu gosto no barroco. O barroco sempre representa a cena no momento em que está acontecendo, no momento da ação. Ok? Aqui eu tenho o rapto de Proserpina, personagem da mitologia grega, raptada por Hades. Olha a perfeição da escultura de Bernini. Como ele consegue traduzir no mármore a maciez da carne,
É como se realmente nós estivéssemos tendo uma experiência tátil. A gente vê a maciez da coxa da Prosépina. Olha o rosto dela tentando escapar dos braços de Hades. Masculino, feminino, vida e morte, né? Hades representa o Senhor infernal. É isso, gente. A estatuária barroca também é bastante dinâmica, também é bastante movimentada. E aí, só um momento. Deixa eu deixar engatilhado aqui. Aleijadinho, um dos escultores mais importantes do Brasil barroco, produziu um estilo muito original, um estilo muito próprio. Afinal de contas, ele era autodidata, ele não aprendeu o barroco, ele não aprendeu a esculpir com as grandes escolas, com as grandes oficinas que existiam na Europa. Ele aprendeu no Brasil, né, com alguns artesãos portugueses. O pai do Aleijadinho era um artesão, era um arquiteto português, e vai desenvolver, então, um estilo muito próprio. E, através da sua arte, Aleijadinho fez determinadas críticas políticas, porque ele representava os personagens das suas estátuas com características de gente de sua época. Há quem diga, por exemplo, que na Santa Ceia ele representa o Judas com as feições de João Silvério, aquele traidor da Inconfidência Mineira. Então era muito comum que você encontrasse personagens de Aleijadinho pintados com o rosto de algum brasileiro da época. Ele colocava elementos da cultura popular no rosto dos seus personagens. Olha aqui a estátua São Jorge de Aleijadinho. Bem, entretanto, queridos, olha que viagem foi a aula de hoje. Hoje nós falamos de música, começamos com a música, porque não sei se vocês repararam, mas a música que eu comecei a aula de hoje foi As Quatro Estações de Vivaldi. Deixa eu colocar de novo aqui para que vocês ouçam. Vivaldi foi um sacerdote, Vivaldi era padre, né, e músico, um dos principais músicos do período barroco. A música barroca também tem características que foram mencionadas aqui, como o excesso. A música barroca é cheia de sortilégios, de brincadeiras musicais, de contros e contracantos, de composições polimusicais, quer dizer, muitas vozes cantam ao mesmo tempo. E, em especial, essa composição do Vivaldi, As Quatro Estações, acaba falando exatamente da dimensão da vida e da morte. Afinal de contas, cada compasso remete a uma das estações. Então, nós vamos desde a celebração da primavera. A primavera é o adágio da vida. A primavera é a celebração das festas, das flores que chegam, da promessa de grande colheita. Então, a música celebra compassos alegres, rápidos, céleres. Olha, como esses compassos acabam lembrando cenas dramáticas também, né? É a caçada na floresta, são os nobres em seus divertimentos de primavera, são as corridas pelo bosque, é o cachorro que late buscando a presa. O segundo compasso nos introduz, amigos, o segundo compasso nos induz no outono. O outono já traz toda a dramaticidade de uma outra canção que remete à embriaguez do vinho. O fruto está preparado. As mulheres pisam a uva.
os homens embriagados, as flores, as folhas já começam a amarelar. Há toda uma dramaticidade e teatralidade na música de Vivaldi. Há uma variação de compassos intensos. Esse violino marcando um compasso bastante calmo. Olha, às vezes se converte em brutais invasões da orquestra. Olha o floreio. Se você observar, tem um violino lá atrás, fazendo contracanto. Bem. E esse é o inverno. Olha o inverno, onde tudo pende, onde tudo murcha. Não seria exatamente o Vivaldi reafirmando o tempo da vida e da morte? Por isso, um dos lemas mais importantes do Barroco. E vocês estão vendo aí na tela de vocês, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. São os dois artistas que nós vamos trabalhar aula que vem em literatura. A aula de hoje, amigos, vai ficando por aqui. Lembrando deixa eu só parar aqui a apresentação. A aula vai ficando por aqui, ouvindo Vivaldi, ouvindo o compasso do inverno, que não deixa de ser uma forma de memento mori, né? Ou seja, nenhuma flor dura 2 estações. Nenhuma flor assiste 2 primaveras. O inverno chega ainda que a gente não queira. Então, por isso, uma expressão muito usada pelo poeta Barroco é a expressão com que eu termino a aula de hoje. Carpe diem. Aproveite a vida. Aproveite cada instante, porque só ele existe, só ele é real. O passado não é outra coisa senão invenção da memória, projeção da saudade. O futuro não é outra coisa senão expectativa do que vem, esperança. A única coisa que existe, de fato, é o hoje. E esse hoje está no pé, na árvore, como um fruto que precisa ser colhido. E ele tem que ser colhido hoje. Ele só pode ser vivido, só pode ser comido hoje. Amanhã, ele já se converte em outra coisa, que já não é mais vida, que já não é mais mocidade. É morte. Essa é a mensagem do Barroco. Semana que vem, nós vamos entrar na literatura propriamente dita. Eu espero que a viagem hoje pelas artes não literárias, pelas artes plásticas, ajude vocês a construir uma ideia, né, por trás do que foi o Barroco. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Então, as 4 estações. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi, gente. Membros tensos e relaxados, eu não entendi isso aqui. Eu não entendi. Se a Alice puder fazer a pergunta de novo, eu agradeço. As 4 estações do Vivaldi. Ok, você pode colocar esse slide no Classroom. Com certeza que eu vou colocar. Vou colocar o slide, vou colocar os mapas conceituais, o mapa conceitual para que vocês se localizem, né, tanto de arte quanto de literatura. Obrigado, Alice, que bom que você gostou da aula, que bom mesmo. Tiago, sensacional, valeu, aula top. Né? Ô, gente, eu também gostei pra caramba. Valeu, 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 muito boa, eu também gostei demais. E olha, no finalzinho da aula,
Eu vou agradecer a vocês pelo sarau da aula passada. Tá? Eu queria só dizer que me fez muito bem. Eu estava muito precisando daquilo, né? Me fez muito bem, espero que tenha feito a vocês também. Gente, ai, Jesus, eu esqueci de fazer a chamada. Então, me aguarda aí um minuto. Ô, Maria Eduarda, Maria Eduarda está dizendo que não entendeu por que as igrejas barrocas possuem esse aspecto, as barrocas mineiras. Mas eu vou falar melhor disso, mas só para antecipar por que essas igrejas barrocas serão diferentes. Bem, primeiro porque a matéria-prima era diferente. Era complicado trazer matéria-prima do litoral para cá. Então, a gente teve que resolver aqui em Minas Gerais problemas arquitetônicos com situações locais. Então, era muito complicado você trazer matéria-prima. As igrejas aqui acabaram ficando, então, modestas em situação do deslocamento, né, de muita coisa. Muita coisa precisava vir do litoral. Mas agora, o que é principal, o que é de fato mesmo interessante para observar porque as igrejas ficaram mais claras, é o iluminismo do século XVIII. E Minas Gerais, especialmente ali as cidades mineiras históricas, estão envolvidas neste processo de divulgação das ideias iluministas. Tanto que nós vamos ter revoltas separatistas, né, a Inconfidência Mineira. E aí, talvez, de alguma maneira, essas ideias iluministas já tenham influenciado um estilo mais claro, um estilo mais, né, menos focado, né, naquele sufocante barroco. Vou falar disso melhor depois. Gente? Jorge, rapidinho aqui, só uma pergunta, sobre os exteriores das igrejas, na arquitetura, sem ser mineira. Você falou sobre curvas e contracurvas, só que você falou alguns nomes também, tipo volutas, alguma coisa assim. Aí eu queria que Voluta. você repetisse. Voluta Voluta? seria... Voluta é quando você tem aqui, olha, minha mão, fazendo um caracolzinho, né? Essas volutas apareciam muito nas colunas jônicas gregas, né? Ó, então, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem para deixar para você mais claro isso. Talvez uma fachada aqui que dê. Bem, essa aqui tem, embora. Dá para perceber aqui? Nesse cantinho aqui, o que é uma voluta. Deixa eu ver se essa daqui tem. Aqui, ó. Olha, a de Montes Claros. Ó, tá vendo aqui? Ela vem aqui e enrola. Essa volta aqui em que ela se enrola é uma voluta. Voluta vem de volta. É quando ela dá uma volta. Ok?